Irmãos, Deus tem os seus planos e nós temos orado pelo nosso pastor. E ele, ontem à noite, me mandou uma mensagem e eu cheguei em casa, já eram umas 10h30 da noite. Nós tínhamos ido com o grupo masculino da igreja cantar na posse de um pastor. E quando eu cheguei, eu vi a mensagem do pastor dizendo: olha, estou confiando a você amanhã para levar a mensagem para a igreja amanhã de manhã. E como manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Estou brincando. Mas é um privilégio estar aqui com os irmãos nessa manhã. Louvamos a Deus por essa igreja. E eu queria aproveitar esse momento, primeiro para dizer que, embora nós já tenhamos aqui as nossas atividades aos domingos, especialmente, presenciais, nós continuamos com algumas atividades ainda pela internet. Então, os irmãos que não sabem, nós temos ainda alguns programas, por exemplo, às terças-feiras à tarde, às 15h30, nós temos os devocionais MCM. Nós temos uma vez por mês o programa Um Lar de Fé, que é um programa para a família. Nós temos também lições para crianças, tudo no canal do YouTube. Então, se você deseja ainda, como ele fica disponível lá, mesmo que você não possa assistir ali na hora, né? Se você tem crianças em casa, por exemplo, você pode, em um momento que você estiver com elas em casa, em vez de ver aquele desenho animado, aquele outro programa, ligue lá no programa infantil da igreja, né? Para a sua criança poder aproveitar também lições bíblicas de qualidade. Pois bem, quando eu estava ainda fazendo o meu mestrado, um dos nossos queridos professores, que já está na glória, nos antecedeu, pastor Carlos Oswaldo Pinto, ele nos propôs um trabalho e eu queria aproveitar, eu aproveitei o conteúdo desse trabalho para trazer uma palavra para a igreja nessa manhã. Eu quero falar sobre características de um líder aprovado por Deus, baseado nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. São conhecidas como as epístolas pastorais. E desde o início eu quero deixar claro que essas epístolas não são pastorais porque são para pastores, né? Paulo não escreveu especificamente para pastores, ele escreveu para a igreja. Lógico, ele estava escrevendo para Timóteo, mas a palavra de Deus ela tem aplicação universal para todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Como nós estamos em um período de escolha de lideranças para a igreja, eu quero trazer aqui uma palavra de incentivo e de encorajamento para essa nova liderança que vai surgir e que vai vai fazer assim a liderança da igreja no ano que vem. Eu digo palavra de incentivo e encorajamento porque talvez algum irmão ouvindo essa palavra depois diga assim: mas eu não tenho essas características, então eu não sirvo para ser líder. Irmão, todas essas características são passíveis de ser, de se desenvolverem, né? Então, de uma maneira ou de outra, nós podemos estar disponíveis para Deus. Acho que a primeira característica de um líder cristão deve ser a disponibilidade. Às vezes a gente tem alguma dificuldade para dizer assim: bem, eu não sei se eu serviria bem em tal lugar, em tal ministério. Então experimente, né? Se você não trabalha em nenhum ministério da igreja ainda, comece, né? Escolha um ministério e se voluntarie, né? Chegue com o líder do ministério e diga: olha, eu gostaria de saber o que eu poderia fazer para ajudar nesse ministério da igreja. Quem quiser maiores detalhes sobre ministérios, depois pode conversar conosco, com a liderança da igreja, e nós podemos entrar nesses detalhes. Mas então, como eu disse, nós vamos basear nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, e a gente pode começar dizendo que para quem ama a Deus,
as cartas pastorais são um verdadeiro tesouro de orientações, especialmente para aqueles que experimentam de alguma forma a liderança na igreja, não apenas como pastores, como diáconos, porque Paulo tem palavras específicas para esses grupos, né, de pastores, de diáconos, mas também tem palavras gerais, até porque as características que são, vamos dizer assim, exigidas de pastores e diáconos deveriam ser características de todos os cristãos. Ser irrepreensível, ser marido de uma só mulher, né, ser uma pessoa hospitaleira, ser cordato, ser bondoso, tudo isso são características que deveriam ser de cada cristão. Mas Paulo se ofereceu primeiro como modelo, como exemplo. Então, aquilo que ele exigia da liderança da igreja, ele mesmo se dava como exemplo, ele mesmo praticava. Por exemplo, Paulo, ele tinha as qualidades de um excelente professor. Primeiro porque ele não ensinava só com palavras, fossem faladas ou escritas. Ele ensinava principalmente com o seu exemplo, com a vida. Então, aquilo que ele falava, ele praticava também. Ele era uma pessoa assim. Outra característica de Paulo é que o ensino do evangelho para ele era uma questão prioritária no ministério. Paulo também foi mentor espiritual de muitos homens ao seu redor. Então, ele influenciava pessoas. Nós podemos também, com a nossa conduta e com as nossas palavras, o nosso ensino, também influenciar outros a exercer liderança na igreja. Ele mesmo tinha sido orientado, mentoreado por Barnabé. Barnabé correu até um risco de se aproximar dele, quando uma boa parte da liderança da igreja ainda tinha medo de se aproximar de Paulo por causa da sua história pregressa. Nas cartas de Paulo, a gente lê sobre a influência que ele exerceu sobre homens, além de Timóteo e Tito, Silas, Lucas, Epáfras, Marcos, Tíquico, Aristarco e tantos outros. Eu queria começar fazendo a leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Então, acompanhem a leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 7, que diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então, vamos a algumas expectativas de Paulo para a liderança cristã nas epístolas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Paulo tinha essas expectativas para com os líderes com quem ele mantinha contato. No contexto das pastorais, hoje eu quero destacar 3 dessas características, embora haja várias outras, que são a competência, o caráter e a compaixão. Por coincidência, são 3 palavras que começam com a letra C, então é fácil da gente depois lembrar. Competência, caráter e compaixão. Várias partes de textos dessas epístolas tratam desses temas direta ou indiretamente. Algumas vezes há textos que tratam até dessas 3 características ao mesmo tempo. É bom a gente destacar desde o início que essas características, elas podem e devem
ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Um líder não nasce líder. Ele pode ter algumas características pessoais que facilitem esse processo, mas ele precisa se desenvolver na liderança. Na área da música, né, irmão Ezequias, vale o talento, sem dúvida alguma, mas se não houver trabalho, treinamento, disposição para aprender, o músico não vai muito longe, mesmo que às vezes ele tenha muito talento. Em qualquer área da liderança, isso vale também. É preciso disposição para prosseguir. O pastor Exaltino dizia o seguinte, né, que em alguns trabalhos, né, da igreja, ele falava isso sobre a preparação de sermão, mas isso vale para outras áreas da igreja também. Ele dizia, né, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, é importante você ter inspiração, é importante você ter essas características, mas é mais importante ainda você se dispor e você suar a camisa para isso. Pois bem, o líder cristão, então, deve desenvolver competência. A competência é uma característica, então, que pode e deve ser desenvolvida. A questão da competência inclui a capacidade, a habilidade, a aptidão e a idoneidade para realizar determinada tarefa. O líder cristão precisa ser competente, embora é claro que não é razoável a gente esperar o mesmo tipo de competência de todas as pessoas, e nem o mesmo nível de competência. Alguns estão iniciando o processo, outros já têm um longo caminho traçado. Então, a competência, como já disse, se desenvolve. O próprio Paulo se dava como exemplo dessa competência, quando ele disse em 1 Timóteo 2,7 que Deus o constituiu pregador, apóstolo e doutor dos gentios, ou seja, professor na fé e na verdade. Ele não chegou a essa condição assim, né, de um momento para o outro, num piscar de olhos, porque, embora ele dependesse de Deus em tudo, foi com muito esforço e disciplina que ele chegou a se tornar o apóstolo que foi. Lá em 1 Coríntios 9,7, ele afirmou que tratava com rigor o seu próprio corpo. Ele subjugava o seu corpo para não acontecer que, exigindo ele um determinado comportamento de outras pessoas, ele mesmo se achasse reprovado. Para Timóteo, ele começou exortando lá na primeira carta, capítulo 1, versos 3 e 4, para que Timóteo mantivesse a igreja de Éfeso em ordem, não permitindo que pessoas mal intencionadas ensinassem doutrinas estranhas ao Evangelho. Doutrinas estranhas ali representam qualquer desvio do ensino sadio da palavra de Deus. Esses ensinos, eles não vinham de fora da igreja. Eles eram provenientes de pessoas da própria comunidade. E aqui é um pouco diferente de quando Paulo escreve aos Gálatas ou aos Coríntios, porque lá nessas igrejas alguns ensinos vinham de fora. Mas quando ele escreve aqui a Timóteo, esses falsos ensinos estavam minando de dentro da própria igreja, de pessoas que estavam ali dentro. Eram ensinos que tinham aparência de verdade, mas que, se fossem analisados com atenção, eles desvirtuavam a fé dos ouvintes. Timóteo tinha que ser competente para, primeiro, reconhecer esses falsos ensinos e depois refutá-los. Isso não é tarefa apenas de pastores, de diáconos ou da liderança maior da igreja. Tá? Isso é tarefa de cada crente. Ele deveria fazer esses mestres mal intencionados calarem a boca.
A parte desses ensinos falsos estão descritos ali no início do versículo 4, bem como também no capítulo 4, verso 3, e lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 18. Ele fala de fábulas e genealogias intermináveis, proibição do casamento, abstinência compulsória de alimentos e o ensino de que a ressurreição já aconteceu. Paulo chama esses ensinos de doutrinas de demônios. Esses ensinos, para alguns, pareciam ter alguma aparência de piedade, né, como diz Paulo, mas eles são distorções da doutrina cristã, ligadas a alguns elementos vitais para a igreja. Timóteo tinha que rejeitar esses falsos ensinos e, ao mesmo tempo, exercitar-se na verdadeira piedade. Essa palavra piedade, hoje em dia, ela tomou alguns significados um pouco diferentes, então a gente precisa entender qual é o significado dessa palavra lá nas epístolas pastorais. Piedade é a verdadeira reverência por Deus, que surge do conhecimento. É a atitude certa para com Deus e para com a santidade, majestade e amor de Deus. Paulo usou essa palavra para descrever a fé e o comportamento cristão, não como simples prática religiosa, mas como conteúdo da verdade, como sua expressão visível no comportamento correto dos crentes. A piedade é mais proveitosa do que qualquer outra coisa, segundo Paulo, até mesmo do que o exercício físico. Porque o exercício físico é útil e é muito útil para essa vida terrena. Mas a piedade é um exercício que vale para a nossa vida atual e para a vida futura. Esse exercício na piedade incluía a lembrança do comissionamento que Timóteo tinha recebido, até pela imposição de mãos, porque Timóteo era um pastor. Mas esse comissionamento, na verdade, ele, para Timóteo era específico aqui para o ministério pastoral, mas para nós, né, como membros, e mesmo não sendo líderes da igreja, nós temos um comissionamento do Senhor. O comissionamento mais importante é o ide fazei discípulos de todas as nações. Isso não é um comissionamento somente para pastores, diáconos, líderes, mas é um comissionamento para toda a igreja. Mas Timóteo também devia conservar o modelo das sãs palavras, segundo Paulo, que ele tinha aprendido na fé e no amor de Jesus. Aqui tem uma curiosidade interessante, quando Paulo fala a respeito do depósito da fé, ele diz assim, que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito. Mas, logo em seguida, ele orienta Timóteo para que guarde esse depósito, essas sãs palavras do Evangelho. Não existe nenhum contrassenso aqui. Na verdade, o guardar de Deus não exclui a nossa própria atitude, ele nos inclui por meio da atuação do Espírito Santo. Então, o nosso agir será sempre decorrente e dependente do agir de Deus. Ele possibilita e requer a nossa resposta ativa no ministério cristão. A razão dessa exortação é que a promessa não é só para Timóteo, mas também para a igreja toda. Tanto é que há também mandamentos semelhantes em 2 Timóteo, em Tito. Ordenar e ensinar aqui, né? Paulo fala ordena e ensine, são sinais de autoridade, mas esses sinais de autoridade não se consegue pela ordenação formal, né? pela consagração formal de alguém, mas pelo conhecimento e pelo exemplo. Isso gera competência para administrar a igreja do Senhor. Então, essa competência é adquirida pelo conhecimento e também pelas ações, pelo exemplo que você dá. Em 2 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo recomendou a Timóteo que,
passasse adiante aquilo que ele tinha ouvido. Todo o conteúdo da verdade que tinha que ser ensinado para homens fiéis, devia ser passado para que estes também ensinassem a outros. Para Tito, Paulo recomendou que ele falasse, exortasse e repreendesse com toda autoridade. Que autoridade é essa? É a autoridade da palavra. É a autoridade que vem dessa competência, que por sua vez vem do conhecimento e do exemplo. Não deve haver fraqueza ou indecisão no líder, mas o exercício da autoridade deve ser feito com clareza. Para que não haja rudeza, e aspereza desnecessária, ele deve lembrar sempre que essa autoridade não vem dele, mas vem de Deus. A competência do líder cristão também exige sabedoria para saber a hora de falar e a hora de se calar. Quando ele escreveu a Tito, no capítulo 3, de 8 a 11, ele recomendou que Tito ensinasse a palavra de Deus aos seus ouvintes, mas que também ensinasse que os seus ouvintes se aplicassem às boas obras. Mas ele também o exortou a evitar debates desnecessários, que não traziam proveito nem para ele e nem para a igreja. Então, havia pessoas que estavam se desviando da fé. E quanto a estes, Paulo diz, quanto a estes que se desviam da doutrina verdadeira, eles devem ser exortados a se corrigirem. Mas, se eles não o fizerem, devem ser evitados. Não adianta insistir com quem não tem o desejo de aprender e só tem o desejo de desviar a atenção dos outros da verdade. Ele fez essa mesma recomendação tanto a Timóteo quanto a Tito. Em 2 Timóteo 2,16, Paulo fala de uma questão fundamental para quem deseja ser um bom líder cristão. Ele recomenda: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidar de si mesmo refere-se ao cuidado pessoal, a manter-se dentro do padrão requerido para a sua missão. Mas e quanto à doutrina, a tradução mais adequada aqui seria o ensino. Ele se refere ao ato de ensinar. E aqui ele se refere mais ao ato do que ao conteúdo, mas o conteúdo também está inserido. O conteúdo é a sã doutrina e deve ser. O ensino deve ser constante na vida do líder. Mas quando ele é desacompanhado da falta de integridade, ele vai ser inadequado. O ensino e a vida devem estar em harmonia, pois se assim não for, vai haver uma afronta ao Evangelho. Então, competência pode e deve ser desenvolvida pelo líder cristão. Uma outra característica do líder cristão, aqui nas epístolas pastorais, é que ele precisa ter um caráter irrepreensível. E nós vamos desenvolver um pouquinho aquilo que nós falamos ainda há pouco. Caráter e reputação são conceitos diferentes, mas muito interligados. Enquanto a reputação é aquilo que os outros pensam sobre você, o caráter é aquilo que você de fato é. É claro que assim como há o bom e o mau caráter, também há a boa e a má reputação. O ideal do cristão é que a reputação e o caráter estejam em harmonia, especialmente nas pessoas que lideram a comunidade. O bom caráter normalmente leva a uma boa reputação, mas o inverso nem sempre é verdadeiro. Às vezes há pessoas que têm uma boa reputação, embora não tenham um bom caráter, mas Paulo se preocupava muito com essa questão do caráter do líder cristão.
E ele se preocupava mais com isso do que com a reputação, até com a dele mesmo, porque para algumas pessoas, Paulo era um líder fraco, né? Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, não, alguns de vocês dizem, quando ele escreve, né, ele tem muita coragem, mas quando ele está aqui conosco, né, a palavra dele é fraca. Né? Então, a reputação de Paulo parecia não ser muito boa entre uma parte ali da igreja de Corinto, mas ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Ele estava mais preocupado com o caráter que ele desenvolvia diante de Deus. Logo no primeiro capítulo de 1 Timóteo, ele se dá como exemplo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Era disso que procedia o seu amor para com Deus, a igreja e os irmãos. Coração puro aqui não significa somente saber controlar as emoções. O coração é sinônimo da personalidade humana e ele engloba aqui a vida física, psíquica, inclusive o nosso querer, pensar e sentir. Então, para administrar a igreja do Senhor, para liderar na igreja do Senhor, inclusive tendo autoridade para repreender os insubordinados e confrontar os falsos mestres, é necessário que a personalidade do líder cristão já tenha sido transformada pelo Espírito Santo. Se assim não for, essa repreensão que leva à correção pode transformar-se na crítica mordaz que leva à destruição. Já a consciência de que Paulo fala no início de 1 Timóteo tem a ver com a consciência moral que está presente em cada pessoa. Essa consciência é formada de acordo com a situação da pessoa. Quem está em Cristo tem a mente de Cristo, como diz Paulo. Mas quem está sem Cristo tem a consciência cauterizada, como ele fala lá no capítulo 4, verso 2, ou a consciência corrompida, como ele fala em Tito, capítulo 1, verso 15. Aquele que está em Cristo tem boa consciência, o que significa que ela é guiada pela revelação especial de Deus como sua norma, e pronuncia juízos que são aceitos e emite ordens que são obedecidas. Ou seja, quando nós temos uma boa consciência, ela nos dá ordens, e nós obedecemos, se tivermos juízo. A boa consciência leva ao discernimento daquilo que convém ou não convém ao cristão. Essa capacidade, ela não é acessível para quem não é cristão, porque Paulo diz também que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, só pode compreender plenamente as coisas espirituais aquele que está dentro da fé, aquele que já foi alcançado pelo Senhor Jesus. A fé fingida de que ele fala, ele fala da fé não fingida, né? A fé não fingida é aquela que não precisa de disfarces, que não está contaminada por motivos falsos ou obscuros. Já a fé fingida é capaz de ensinar outras pessoas sem ter aprendido antes. Essa fé fingida preocupa-se em manter uma reputação diante dos homens mais do que em desenvolver um caráter cristão verdadeiro. A rigor, a fé não precisaria de adjetivos. Ou ela existe ou não existe. Porém, nesse contexto, Paulo contrastou a fé verdadeira com a fé falsa, que era apregoada pelos falsos mestres, que ele menciona logo em seguida. Paulo se dava como exemplo do amor baseado, então, nesse tripé. Mas ele não perdia tempo também em orientar os seus discípulos a esse respeito. Uma das grandes provas disso é a instrução, tanto a Timóteo quanto a Tito, sobre as características que deviam possuir os candidatos ao pastorado e ao diaconato.
Ele se demora, né, em cada uma dessas epístolas, entrando em detalhes sobre o significado do que é ser irrepreensível no contexto dos pastores e dos diáconos. Mas se cada crente se deixasse moldar pela obra do Espírito Santo e buscasse de fato comunhão, intimidade com Deus, a igreja não teria nenhuma dificuldade em escolher pastores e diáconos. Aliás, talvez a dificuldade fosse inversa, talvez a gente tivesse até dificuldade de escolher entre tantas pessoas qualificadas. Tá? Isso seria maravilhoso. O bom testemunho do líder cristão na igreja é útil quando ele precisa exortar e confrontar o erro em outras pessoas. Portanto, ele não pode ser acusado das mesmas coisas, né, de que ele reprova nos outros. As qualificações apresentadas são contrastadas com características dos falsos mestres. Por exemplo, falsos mestres são mentirosos, capítulo 4, verso 2. Eles são amantes do dinheiro, capítulo 6, versículo 10. Eles ensinam falsas doutrinas, 2 Timóteo 2,14. Eles são egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, se gloriam a si mesmos, né? Arrogantes, blasfemadores e assim por diante. Está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Então, Paulo usou aqui duas expressões fundamentais para a compreensão de como deve ser o caráter do líder cristão. Essas palavras são fugir e permanecer. É curioso, né? Porque parecem ser tão distintas, mas a gente vai ver o seguinte: o líder cristão primeiro deve aprender a fugir dos ensinos dos falsos mestres, das discussões inúteis, da avareza, do amor ao dinheiro, das paixões da mocidade e assim por diante. Fugir. Em contraste, Paulo aconselhou Timóteo a permanecer nas verdades que ele aprendeu desde a infância com a sua mãe e com a sua avó, e depois também tendo sido instruído pelo próprio apóstolo Paulo. A sabedoria do cristão está em saber exatamente quando deve ficar e quando deve fugir. Quanto maior é a sua intimidade com o seu Senhor, maior será a sua capacidade de discernimento quanto ao que fazer e ao que deixar de fazer. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versos 7 e 8, o seguinte: você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo e para que os seus inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Uma terceira característica do líder cristão é que ele deve ser compassivo, ele deve desenvolver compaixão. O dicionário Aurélio define compaixão como o pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor ou o mal de outra pessoa. Nas epístolas pastorais, nós aprendemos que o líder cristão deve seguir o exemplo do seu mestre, Jesus Cristo, exercitando compaixão o tempo todo. Uma das evidências da compaixão no líder cristão é que ele é um homem de oração. E o que isso tem a ver com compaixão? 1 Timóteo 2, versos 1 a 3, lá Paulo utiliza 4 palavras diferentes para a oração. Nós não vamos aqui dissecar essas palavras, essa distinção é até um pouco difícil, mas o uso dessas 4 palavras por Paulo evidencia que todos os tipos de oração devem ser feitos e a todo tempo em favor de todos os homens. Esse é o ensino de Paulo. A oração por todos os homens inclui, por exemplo,
as autoridades constituídas, sendo que a finalidade específica da oração pelas autoridades é para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Os falsos mestres, com a sua conduta imprópria, atraíam a aversão dos descrentes. Entre estes, inclusive, algumas autoridades, e isso levava a reputação dos cristãos a se perder, muitas vezes. A oração demonstra a compaixão do líder cristão em relação aos crentes, primeiro, porque nós oramos uns pelos outros, às autoridades, visto que elas também precisam de Jesus, e também aos descrentes, que não terão a sua atenção desviada pelo mau comportamento dos falsos mestres quando ouvirem o Evangelho. O líder cristão, ele também precisa demonstrar compaixão nas suas relações pessoais com as pessoas da igreja, com todos os tipos de pessoas na igreja, com todas as idades, por exemplo. Não deve tratar as pessoas com rudeza, deve ser cuidadoso no trato. Isso é exemplificado lá em 1 Timóteo 5, de 1 a 3, quando Paulo ensina sobre como devem ser tratados, por exemplo, as pessoas idosas, as mulheres idosas, os moços, as moças, as viúvas, né? Então, há muita gente diferente na igreja, com características diferentes, mas todos devem ser tratados com amor, com respeito, com cordialidade. Todo esse relacionamento, então, deve estar permeado por amor e respeito. Isso tudo é gerado pela compaixão, porque essas pessoas todas são preciosas para o Senhor. Paulo chamou a atenção de Timóteo que a igreja do Senhor é uma família. Nós todos somos filhos de um mesmo Pai. Jesus chamou os seus discípulos de meus irmãos, irmãs e minha mãe. Essa é a minha família. O tratamento que o cristão reserva para a sua família natural mesmo, deve servir de exemplo de como deve ser o relacionamento na casa de Deus. É claro que, se há um mau relacionamento no lar, esse mau comportamento precisa ser corrigido, primeiro no lar, mas especialmente no relacionamento entre as pessoas na igreja. Um exemplo muito bonito de misericórdia, de compaixão, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 16 a 18. Paulo fala de um cristão chamado Onesíforo. Eu não sei quantos dos irmãos teriam a coragem de botar esse nome no seu filho, mas Onesíforo, é um exemplo maravilhoso, de uma pessoa cheia de compaixão. Observe, a gente sabe muito pouco a respeito dele, mas o que nós sabemos é suficiente para mostrar que Paulo tinha por ele um apreço muito grande e colocou como exemplo para Timóteo. Onesíforo, quando ele foi a Roma, ele foi procurar por Paulo lá na prisão. Desprezou o risco de procurar um prisioneiro, desprezou até a vergonha de ter que estar entrando ali num presídio, mas frequentemente ele visitava Paulo, levando ânimo e encorajamento. E Paulo era muito grato por isso. A sua atitude foi ainda mais relevante quando a gente observa que Paulo fala sobre alguns companheiros seus que o abandonaram. É coisa triste, ele fala de Demas, me abandonou, amou esse mundo, foi embora. Ele fala de Fígelo e Hermógenes, pessoas que o haviam abandonado, mas Onesíforo foi lá em Roma, procurou por Paulo, achou e ia visitá-lo para lhe dar conforto. Paulo também apresentou o seu próprio exemplo de um homem cheio de compaixão, 2 Timóteo 2,10. Ele diz que sofria todas as coisas em favor dos eleitos, a fim de que estes alcançassem a salvação.
Essas coisas que ele se refere eram as provações e privações que ele experimentava lá na prisão de Roma. Nós podemos acrescentar o testemunho que ele dá na segunda carta aos Coríntios, de tantas coisas que ele passou na vida, tantos sofrimentos, tantas dificuldades, problemas, mas em meio a tudo isso, ele nunca deixou que a sua disposição de servir a Deus esmorecesse. Ele estava certo da vitória final do Evangelho na vida dos eleitos, como ele chama aqui. Por isso, em vez de se considerar alvo de compaixão ou digno de compaixão, ele mesmo se apresentou cheio de compaixão para ser instrumento de Deus na salvação dos eleitos. Suportar aqui significa mais do que não se queixar, né? Há pessoas que sofrem caladas, como se diz, né? Mas suportar, no sentido do texto bíblico, é mais do que isso, é mais do que a mera aquiescência. Significa seguir em frente, crendo, testemunhando, exortando, mesmo quando o fardo sob o qual você está vivendo nesse momento tenha se tornado muitíssimo pesado. O líder cristão precisa ter essa consciência. Timóteo foi exortado a ser como o seu Senhor, que era manso, humilde, pacífico, mesmo diante das injúrias de que ele foi vítima. Mesmo sendo amável, o líder cristão, às vezes, pode ser tratado com zombaria, com desprezo, com sarcasmo, até com insulto, às vezes. Se ele for revidar isso, né, então a igreja do Senhor vai enfrentar problemas sérios. A maior prova de compaixão que o líder deve ter, né, em relação à igreja é saber suportar muitas coisas, né, sem revidar. Mas uma outra prova de compaixão do líder cristão é pregar o evangelho sem medo. E isso, como já disse, né, não é característica só do líder. Todo crente deve ter essa ousadia ao falar de Jesus, para quem quer que seja, em todas as oportunidades. Se é verdade que a compaixão é aquele pesar despertado em nós pela infelicidade do outro, sabendo que o maior mal que alguém pode sofrer é a perdição eterna, então pregar as boas novas é um exemplo supremo de compaixão para com os perdidos, para com os que estão de fora. Em 2 Timóteo 4, 1 e 2, Paulo diz assim: eu conjuro, né? Uma espécie assim de eu dou uma ordem. E ele diz: para que você, Timóteo, pregue a palavra em todas as oportunidades, a fim de convencer os pecadores do seu erro. Pregar a palavra, então, é dever de todo cristão, mas o líder cristão deve dar o exemplo. Ele deve ir à frente. O líder cristão também deve demonstrar a sua compaixão, aconselhando, repreendendo e exortando com toda paciência e ensino. Uma outra maneira de demonstrar compaixão é dedicar-se às boas obras. E essa é a maneira clássica, podemos dizer assim. Não apenas praticar boas obras, mas ensinar a igreja a fazer o mesmo. O contexto de Tito, capítulo 3, 13 e 14, é a ajuda que Paulo solicitou de Tito para Zenas, que era um advogado, e para Apolo, que era um pregador do Evangelho. Tito deveria providenciar tudo o que fosse necessário para a viagem que esses dois servos de Deus estavam fazendo. Muitos dizem que eles eram os portadores desta carta para Tito. E então eles chegaram lá na ilha de Creta, onde Tito estava, né? E deveriam prosseguir viagem para algum outro lugar. Então precisavam de assistência e até mesmo, quem sabe, de algum auxílio material. E aí
Paulo pede a Tito que essas providências sejam feitas. E aproveitou para dizer assim, olha, Tito, não só você, mas a igreja deve ajudá-los. A igreja deve cuidar das necessidades deles. Tito não tinha que ser sobrecarregado sozinho com esse auxílio. O povo de Deus tinha que participar dessa obra. O líder cristão, por meio das boas obras, não apenas mostra a compaixão, mas ensina a igreja do Senhor a também ser compassiva. 1 Timóteo 4,7 resume a necessidade de competência, caráter e compaixão que o líder cristão deve ter. Ele diz, mas rejeita fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Interessante, né? Discernir a verdade exige competência. Exercitar-se na piedade exige caráter. Exercer um ministério em verdade e piedade, em benefício da igreja e da sociedade, exige compaixão. Juntos, esses três atributos são essenciais para o desenvolvimento de uma liderança cristã sadia e certamente produzem resultados marcantes na vida do líder e da igreja. E como é que nós nos relacionamos com tudo isso? Nós precisamos aprender a ler esses textos que exigem essas qualidades do líder cristão, olhando para dentro de nós mesmos e perguntando, será que eu sou esse tipo de pessoa? E antes de usar aquela desculpa de que ninguém é perfeito, nós temos que observar que essas aqui são qualificações mínimas para alguém que aspira à liderança no meio do povo de Deus. As expectativas de Deus para o seu povo sempre são as melhores. E os líderes devem ser exemplo em tudo para o povo de Deus. Por experiência, eu posso dizer que a partir dessas qualificações mínimas, a tendência é que haja um crescimento progressivo no exercício da liderança. Pela graça de Deus, eu já vi muitos dos irmãos aqui crescerem, se desenvolverem, mostrarem o seu interesse, o seu envolvimento no trabalho da igreja e irem assumindo lideranças pouco a pouco e aprendendo com isso. Pois bem, eu me lembro que quando eu estava quase para me formar no seminário, eu tive um colega que foi ordenado pastor. Pastor Joel Martiniano, hoje ele é missionário da Junta de Missões Mundiais, e ele deu o seu testemunho perante o concílio, e uma das partes do testemunho ele disse assim, bom, quando eu entrei no seminário, eu me sentia muito pequeno e bastante incapacitado para fazer a obra de Deus. E quando ele terminou, um dos pastores do concílio perguntou a ele assim, bem, você falou que quando entrou no seminário você se sentia pequeno, incapacitado, e agora, como é que você se sente? Ele disse assim, eu ainda me sinto pequeno e incapacitado. Mas pela graça de Deus, eu espero dar o melhor de mim para a sua obra. As nossas imperfeições não devem servir de desculpas, mas devem nos dar um motivo a mais para buscar crescimento na graça de Deus. Paulo não imaginava que Timóteo e Tito eram homens perfeitos, mas simplesmente sabia que eles eram homens que confiavam em Deus para liderar a igreja, buscando cada dia crescer na graça, na virtude, no conhecimento e na fé. São essas características que Deus procura em líderes cristãos.
mas eu quero voltar mais uma vez ao início. Você precisa se dispor. Disponha-se, comece a experimentar, trabalhar em algum ministério da igreja, e Deus vai começar a usar a sua vida com poder. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.